A maioria das pessoas espera que Deus fale por meio de trovões, visões grandiosas ou experiências arrebatadoras. Mas o que a história bíblica de Samuel nos revela é exatamente o oposto. Deus falou no silêncio da noite, de forma simples, chamando pelo nome. Em 1 Samuel 3, vemos um menino comum, servindo no templo, ouvindo uma voz que mudaria não apenas o destino dele, mas de toda uma nação. O paradoxo é esse. Enquanto os líderes espirituais daquela época estavam distantes da presença, Deus escolheu se revelar a um garoto, anônimo aos olhos do povo, mas íntimo diante de Deus. Você já se perguntou por que ainda não descobriu o seu propósito? E se a resposta não estiver na ausência de direção, mas na falta de escuta? A verdade é que Deus ainda fala, e Ele quer falar com você. A pergunta é: será que você está preparado para ouvir? Se você quer entender como ouvir a voz de Deus, desenvolver uma vida de oração verdadeira, mergulhar na Bíblia e descobrir o que Jesus quer fazer através de você, então se inscreve agora no canal, ativa as notificações e se prepara para viver uma nova fase, porque essa série vai te levar fundo. Na época em que Samuel ouviu a voz de Deus, Israel vivia dias escuros. A liderança espiritual estava corrompida. Os filhos de Eli, que deveriam ser sacerdotes exemplares, abusavam do poder e desrespeitavam os rituais sagrados. A voz do Senhor era rara e as visões quase não existiam, como relata a própria história bíblica. Era um tempo de silêncio celestial, até que Deus chamou um menino. Imagine, em meio a uma crise espiritual nacional, Deus não escolhe o sumo sacerdote, nem um guerreiro influente. Escolhe um garoto que servia no templo, de forma humilde, em meio ao caos. Aquele chamado, em 1 Samuel 3, 4, é mais que um diálogo, é um marco. A Bíblia mostra que Deus pode romper o silêncio mais profundo com uma simples palavra: Samuel. Mas para ouvir essa voz, o coração precisa estar quieto. E isso não era fácil, nem naquela época. Mesmo no templo, o ambiente não era 100% puro. A presença dos filhos de Eli contaminava os espaços sagrados. Ainda assim, Samuel se manteve sensível. Ele dormia perto da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Estar próximo da presença é o primeiro passo para escutar. Hoje não temos a arca física, mas temos a palavra viva, Jesus e a Bíblia. E a prática da oração silenciosa, sem pressa, é o que nos aproxima dessa presença. Muitas pessoas se frustram por não sentirem Deus. Mas será que realmente estão separando tempo de qualidade? Um momento de escuta, sem celular, sem distrações, pode fazer toda a diferença. Samuel ouviu Deus chamá-lo pelo nome 3 vezes e mesmo assim não entendeu de primeira. Isso nos ensina que até mesmo quem está no lugar certo, com o coração certo, pode demorar a discernir. A fé, nesse caso, é continuar ouvindo, mesmo sem saber direito o que está acontecendo. Continue dizendo, eis-me aqui, mesmo sem ter todas as respostas. A forma como Samuel responde é profunda. Ele não questiona, não duvida, não exige explicações. Ele apenas se apresenta. Isso é raro nos dias de hoje. Muita gente quer que Deus fale, mas só aceita ouvir o que confirma seus desejos. Samuel não. Ele se colocou como servo. A oração dele não pedia nada, oferecia tudo. Deus escolheu um menino para iniciar uma virada na história de Israel. Samuel seria o profeta que ungiria reis, que restauraria a voz de Deus na nação. Isso nos mostra algo poderoso. Quando ninguém mais escutava, Deus encontrou alguém disposto a ouvir. E esse alguém nem era sacerdote, nem tinha título. Era só alguém disponível. Se em tempos de decadência espiritual Deus ainda fala, o que Ele está querendo dizer hoje? E será que há alguém disposto a ouvir? Através de personagens bíblicos como Samuel, entendemos que o propósito não começa com grandes ações, mas com uma escuta atenta. Mesmo que a compreensão ainda não tenha chegado, há algo acontecendo. Samuel estava no templo,
vivendo sua rotina de serviço diante do Senhor, mas ainda não conhecia pessoalmente aquele a quem servia. Isso nos ensina algo sutil, mas profundo. Estar no ambiente certo não é o mesmo que ter intimidade com Deus. A história bíblica nos mostra que mesmo quem já está perto das coisas sagradas precisa de revelação. A voz de Deus já estava chamando, mas ele ainda não sabia como reconhecê-la. A fé verdadeira começa aí, no esforço de continuar buscando mesmo sem compreender tudo. Samuel não entendeu o chamado de imediato, mas ele não ignorou. E isso é o que diferencia os que crescem dos que apenas passam pela fé. Tem gente que para quando não entende. Os que avançam, permanecem. A oração é esse caminho de permanência, mesmo nos dias confusos. É como quando você ouve uma canção em outro idioma. Você ainda não entende todas as palavras, mas sente que há algo ali. Assim também é com Deus. Às vezes a mente ainda não compreende, mas o espírito sente. A Bíblia sempre fala, sempre. Mas quem lê precisa aprender a ouvir com o coração e não apenas com os olhos. Por isso, é importante não buscar só por informação, mas por revelação. Não é só ler a Escritura como quem lê uma notícia. É abrir espaço para que o Espírito Santo te revele o que está oculto aos olhos naturais. Já aconteceu de você ler um versículo que já conhecia, mas em certo dia ele te atravessar de forma nova? Isso é Deus falando. A maturidade espiritual não se mede pela quantidade de textos lidos, mas pela sensibilidade ao que Deus quer dizer naquele momento. Samuel mostra que a constância é mais poderosa do que o entendimento imediato. Continuar buscando dia após dia em oração, com humildade, é o que abre o caminho para revelações maiores. Tem horas que a pessoa acha que não está sentindo nada, mas isso não significa que Deus esteja em silêncio. Talvez Ele esteja ensinando você a ouvir de outra forma. Jesus mesmo disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Se você já entregou sua vida a Ele, então a voz dele pode ser ouvida. A questão é, o quanto você tem dado atenção. Uma boa prática espiritual é anotar o que você lê na Bíblia e, ao final, escrever: "O que Deus quer me mostrar com isso hoje?" Pode parecer simples, mas essa pergunta abre portas. Ao longo do tempo, você perceberá que Deus estava falando o tempo todo. Só era preciso afinar sua escuta. A persistência traz clareza. E em muitos casos, a clareza vem por meio de outra pessoa. Samuel precisava de alguém mais experiente para lhe explicar o que estava acontecendo. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Samuel ouviu Deus, mas não sabia que era Deus. Foi Eli, o sacerdote, quem o ajudou a entender o que estava acontecendo. Isso mostra algo que muitos ignoram. Ouvir a voz de Deus não significa que você vai entender tudo sozinho. Na própria história bíblica, vemos que até os escolhidos precisaram de direcionamento humano em momentos decisivos. Deus fala, mas Ele também forma, e muitas vezes forma através de pessoas. Eli, apesar de seus erros como pai e líder, ainda tinha discernimento espiritual suficiente para orientar Samuel. Às vezes, sua mentoria vai vir de alguém imperfeito, mas usado por Deus. E aqui vai uma lição prática. Ore para que Deus te conecte com mentores espirituais maduros. Gente que conhece a Bíblia, tem vida de oração e vive com integridade, mesmo que não tenha holofotes sobre si. O crescimento espiritual não acontece no isolamento. Até Jesus caminhou com 12 discípulos e, mesmo sendo Deus, criou uma rede de relacionamentos. Por que você acharia que pode crescer sozinho? A fé é vivida pessoalmente, mas amadurecida em comunidade. Não negligencie conversas profundas com pessoas que já caminharam mais do que você. Tem coisas que você vai entender só depois de conversar com alguém mais experiente. Já vi pessoas que estavam confusas sobre um sonho, uma direção, um versículo e, numa conversa com um mentor, tudo fez sentido. Isso não é coincidência, é propósito. Deus usa vozes humanas para confirmar a dele, e isso é tão bíblico quanto orar. Um bom mentor não vai mandar em você. Ele vai te ensinar a ouvir a Deus por si mesmo. Samuel não disse o que Samuel deveria fazer com a mensagem de Deus.
Ele apenas o orientou a dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Mentores verdadeiros apontam para Jesus, não para si. Eles ensinam como pescar, não ficam dando peixe todo dia. Se você ainda não tem um mentor espiritual, comece com humildade. Pergunte a alguém da sua comunidade de fé se pode caminhar junto. Não precisa ser alguém famoso, mas alguém constante. Uma pessoa que ama a palavra, que tem frutos visíveis e que vai te confrontar quando for necessário, com amor e sabedoria. O crescimento espiritual passa por confronto. E o confronto que vem de um mentor espiritual é um dos maiores atos de amor, porque ele está disposto a te dizer o que você não quer ouvir, mas precisa. Sem isso, muitos ficam estagnados, ouvindo apenas a própria voz. E como crescer assim? Samuel cresceu porque teve quem o orientasse. E tudo isso nos leva ao próximo passo. Ouvir é apenas o começo. O que você faz com o que Deus diz é o que realmente transforma a vida. E foi isso que Samuel demonstrou com sua resposta no versículo seguinte. Depois de ser orientado por Eli, Samuel fez algo que muda tudo. Ele respondeu, mas não de qualquer jeito. Ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa pequena frase carrega uma disposição profunda. A Bíblia não mostra Samuel pedindo sinais, nem tentando negociar. Ele apenas se coloca à disposição. Isso é raríssimo hoje. Muita gente até quer ouvir Deus, mas nem sempre está pronta para obedecer. Querem direção, mas só se for conveniente. A oração se torna um pedido de confirmação da própria vontade, em vez de uma entrega sincera à vontade de Deus. Mas quando Samuel diz que está ouvindo como servo, ele está, na prática, dizendo: "Estou pronto para fazer o que o Senhor mandar." Esse tipo de coração é terreno fértil para a revelação. A fé verdadeira não é apenas acreditar em Deus, é confiar a ponto de obedecer, mesmo sem saber todos os detalhes. Obedecer sem ter o controle total da situação exige rendição. E rendição não acontece por acidente, ela é uma decisão diária. Um exercício prático? Ore todos os dias dizendo: "Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje?" A obediência abre portas que a curiosidade nunca vai abrir. Tem gente que lê sobre personagens bíblicos como Moisés, Davi, Samuel e pensa: "Queria viver algo assim." Mas esses homens não foram usados por serem especiais, e sim por estarem dispostos. Deus não esconde seus propósitos, ele apenas os entrega a corações obedientes. Já ouviu alguém dizer que quer ouvir Deus como Samuel? Ótimo, mas essa escuta vem com um peso: responsabilidade. Samuel ouviu e obedeceu. Ele não tratou a voz de Deus como um conteúdo espiritual motivacional. Ele entendeu que Deus fala com propósito. E quando Deus fala, ele espera a resposta. Não uma resposta emocional, mas uma ação concreta. Obedecer pode custar caro. Pode custar amizades, planos, orgulho, zona de conforto. Mas o que se ganha é infinitamente maior. Obediência atrai a presença. E onde a presença está, o propósito floresce. Se você está buscando clareza sobre seu chamado, comece avaliando sua disposição de obedecer, antes mesmo de entender tudo. Um coração obediente não é passivo, ele é atento, pronto, posicionado. É como alguém que ouve o telefone tocar e já levanta dizendo: "Sim, Senhor, estou aqui." Jesus mesmo disse: "Quem me ama, obedece aos meus mandamentos." Isso não tem a ver com religiosidade, mas com relacionamento. Amor que não obedece é só teoria. E à medida que obedecemos, algo começa a mudar. A voz de Deus se torna mais clara, a direção mais firme e o propósito mais evidente. Porque é na intimidade que o propósito se revela. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. A Bíblia diz que o Senhor continuava a aparecer em Siló e se revelava a Samuel por meio da sua palavra. Isso nos mostra que a intimidade não é um evento isolado, é um processo contínuo. Samuel passou a ter acesso à presença de Deus com frequência, porque permaneceu no lugar certo, com o coração certo. A constância abriu espaço para a revelação. A intimidade com Deus não se conquista com pressa, ela exige
tempo, silêncio, entrega e disciplina. Como qualquer relacionamento profundo, ela precisa ser cultivada. Tem gente que quer clareza de propósito, mas não tem constância na oração, nem dedicação à Bíblia. Deus até fala, mas só escuta quem para ouvir. Revelação sem intimidade gera vaidade. Já a intimidade com Deus gera propósito. Samuel não foi chamado para ter experiências místicas, mas para cumprir um destino. E isso começou com tempo de qualidade na presença do Senhor. Um bom começo? Separe um espaço do seu dia, mesmo que pequeno, só para estar com Deus, sem pressa, sem agenda. Assim como na vida real, você só conhece alguém de verdade quando convive com a pessoa. Com Deus é do mesmo jeito, não basta saber sobre Ele, é preciso estar com Ele. Os personagens bíblicos que marcaram a história não foram os mais fortes, mas os mais íntimos. A fé deles era alimentada diariamente pela comunhão. À medida que Samuel se aproximava de Deus, o propósito dele ia se tornando mais claro. Ele deixou de ser só um menino no templo e se tornou um profeta que impactaria toda a nação. É na intimidade que o ordinário se torna extraordinário. E isso não é exclusivo de Samuel, é um princípio do reino. Quem se aproxima, recebe direção. Tem gente esperando o grande chamado enquanto despreza o dia a dia com Deus. Mas o chamado não cai do céu como um raio, ele se revela em partes, no secreto. Jesus mesmo buscava o Pai em lugares isolados antes de tomar decisões importantes. Se o Filho de Deus dependia da intimidade com o Pai, por que nós faríamos diferente? Intimidade também gera sensibilidade. Deus continua falando, direcionando, corrigindo, mas só quem está perto percebe. Já reparou como algumas pessoas têm uma clareza sobrenatural em momentos de decisão? Quase sempre são pessoas que vivem em intimidade com a palavra e com a presença de Deus. Isso não é sorte, é relacionamento. E essa intimidade prepara o coração para algo ainda maior, entender que Deus não escolhe os mais capacitados, mas os disponíveis. Que mesmo sem títulos ou influência, qualquer pessoa pode viver algo extraordinário, exatamente como Samuel. E é sobre isso que vamos ver no próximo ponto. Samuel não era ninguém conhecido. Era apenas um menino, filho de uma mulher estéril, entregue ao templo para servir. Aos olhos do mundo, ele era só mais um. Mas aos olhos de Deus, ele era exatamente quem ele queria usar. A Bíblia é cheia de histórias bíblicas assim. Deus não escolhe como os homens escolhem. Enquanto muitos esperavam líderes influentes ou fortes guerreiros, Deus escolheu alguém simples, escondido, fiel no que ninguém via. Isso revela algo poderoso. Deus ama usar os improváveis. A fé não exige status, exige disposição. A oração de um coração sincero, mesmo que seja de um desconhecido, move o céu mais do que qualquer posição de destaque. Pensa bem, Moisés era gago, Davi era o menor da casa, Maria era uma jovem comum, Pedro era um pescador impulsivo. E ainda assim, todos foram escolhidos. Deus não busca perfeição, Ele busca rendição. Ele não olha currículo, olha coração. E se Ele fez isso com os personagens bíblicos, pode fazer com você também. Já reparou que as maiores viradas na Bíblia começam com gente comum dizendo sim? Samuel disse, eis-me aqui, e mudou uma nação. Quando você entrega a sua vida a Deus, esse sim tem o poder de transformar não só o seu futuro, mas tudo ao seu redor. E esse é o começo de uma vida com verdadeiro propósito. Não importa se você se sente pequeno, despreparado, atrasado ou bagunçado, o chamado de Deus não depende do que você já fez, mas do que Ele quer fazer através de você. Jesus não veio por causa dos santos, Ele veio por causa dos que reconhecem que precisam dele. E talvez hoje seja o seu momento de reconhecer isso também. A voz de Deus ainda chama como chamou Samuel. E hoje, esse chamado pode estar chegando até você, não para ser religioso, mas para viver com sentido. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento. Não espere ter tudo resolvido. Ele não está esperando a sua perfeição, Ele está esperando o seu coração. Você pode parar agora mesmo e fazer uma oração sincera. Jesus, eu te entrego minha vida. Me perdoa, me transforma,
me guia. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Hoje eu te recebo como meu Salvador. Não são palavras mágicas, é uma entrega real. Uma porta que se abre para algo eterno. E sabe o mais lindo? A partir dessa entrega, o propósito começa a se revelar. Porque ninguém que se aproxima de Deus com sinceridade permanece o mesmo. O que vem depois disso é só o começo de uma nova caminhada, e há muito mais para descobrir. Agora me diga, quantas vezes Deus já tentou chamar a sua atenção e você ignorou por não saber que era Ele? Quantas orações você já fez esperando respostas sem perceber que talvez Deus já tenha respondido, só que de um jeito diferente do que você esperava? A verdade é que não falta a voz de Deus no mundo. O que falta são corações dispostos a ouvir, obedecer e seguir. Você vai continuar vivendo no automático ou vai começar a desenvolver uma vida espiritual ativa, profunda e sensível? Vai esperar mais quanto tempo para mergulhar de verdade no seu relacionamento com Jesus? O convite está feito. Então, eu te pergunto com carinho e coragem: você vai continuar fugindo ou vai dizer, eis-me aqui? Se isso falou com você, se inscreve agora no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa despertar espiritualmente. Vamos crescer juntos, um passo de cada vez, com a Bíblia na mão, a fé no coração e os ouvidos atentos à voz de Deus.